Hoje é comemorado o Dia Nacional da Defensoria Pública. O defensor não integra a advocacia pública ou privada e tem independência funcional no exercício de sua função. Ela foi criada para oferecer assistência jurídica gratuita a pessoas que não podem pagar pelos serviços de um advogado. Ivanilson chegou a Brasília há quase 10 dias. Sem ter para onde ir, procurou um abrigo. Mas, segundo ele, não conseguiu vaga. Foi aí que decidiu recorrer à Defensoria Pública. Eles estão me dando esperança, diz que está tudo indo bem, então para mim é um grande serviço da Defensoria Pública. Depois disso, não demorou nem 24 horas para Ivanilson conseguir um abrigo e finalmente deixar de dormir na rodoviária, lugar onde passava as noites, desde que chegou à capital. Com Marcos não foi diferente. Depois de buscar a ajuda de um defensor público, conseguiu que uma UTI fosse montada em sua casa para a filha de 6 anos. Entrando em favor da minha filha e da minha família, é que hoje nós temos uma UTI em casa, com médicos atendendo ela de 15 em 15 dias ou em caso de emergência, UTI para levar ela para transportar para quando ela tiver alguma consulta, fisioterapeuta todos os dias da semana e também temos uma equipe de enfermagem montada dentro de casa 24 horas. Casos como o de Ivanilson e Marcos ilustram o papel da Defensoria Pública no país. Criada em 1988, junto com a Constituição Federal, tem como finalidade prestar assistência jurídica integral e gratuita a pessoas em situação de vulnerabilidade. Embora muitas conquistas tenham sido alcançadas ao longo dos anos, como a autonomia funcional e administrativa da instituição, um relatório produzido pela Associação Nacional dos Defensores Públicos em parceria com o IPEA revela que o trabalho ainda precisa ganhar mais força. Das 2.680 comarcas existentes, em apenas 28%, ou seja, em 754, existem a atuação de defensores públicos. Os estados considerados mais críticos são o Amapá, onde ainda não há defensores públicos, e o de Goiás, onde apenas 6 profissionais prestam serviços. O número de defensores, acredito que no Brasil todo, é muito reduzido. A gente sabe que em várias comarcas não há defensores. As nossas sedes também são muito reduzidas. O próprio núcleo de iniciais ele precisa ainda melhorar, mas isso tudo a gente tem lutado e acredito que agora esse ano a gente consiga alguma melhoria. E a gente continua falando mais sobre o Dia da Defensoria Pública aqui no estúdio. Eu converso com o Dr. Raman Córdova, ele é defensor público geral federal. Doutor, boa tarde, obrigado pela participação aqui com a gente. A gente viu ali na reportagem da Carolina que o foco principal da Defensoria é prestar assistência jurídica a quem não tem condição de pagar um advogado. Mas não é só ali diante do juiz, né? Vem de muito antes essa ajuda, né? Exatamente. A Defensoria Pública ela presta um serviço de orientação jurídica integral e gratuita. O que significa isso? Que nós temos a missão de tentar resolver o problema jurídico daquela pessoa. Se necessário for, levar ao Poder Judiciário as demandas. Mas temos o compromisso de tentar evitar a judicialização, mas se necessário for, nós batemos as portas do Poder Judiciário e é essa possibilidade de levar o acesso à justiça por essas pessoas que não teriam condições porque não poderiam pagar para um profissional particular. Quer dizer, então, não é só ali diante do juiz que a Defensoria Pública atua. No caso de uma consultoria mesmo, às vezes a pessoa está meio sem saber como agir, vai procurar a Defensoria e também tem uma resposta, né? Recebe as orientações corretas, muitas vezes a gente deixa de ajuizar uma demanda temerária ou até mesmo sem qualquer chance de êxito, justamente porque a pretensão ela é analisada antes e evita-se dessa forma a provocação do Poder Judiciário. Traçando aí um raio-x da Defensoria no país, doutor Raman, a gente sabe que ela está presente em todas as capitais, porém, fora das capitais ainda precisa aumentar a demanda, né? Exatamente. Hoje a Defensoria Pública da União, que é a porção federal da Defensoria, está presente em apenas 25% das subseções judiciárias da Justiça Federal. Ou seja, 75% da população ainda não tem acesso a esse profissional, a esse serviço que leva a cidadania a essa pessoa. Porque muitas vezes se seu direito é violado e você não tem como levar ao Poder Judiciário para reverter essa situação, é uma negativa de prestação jurisdicional, é uma negativa de direitos, né? Então, esse é o papel, acho que, principal do defensor, viabilizar o exercício do direito pelo cidadão. E uma negativa de direito que é previsto em lei, né? Exatamente. A pessoa tem direito
a ser assistida por um defensor, né? Por um advogado. Exatamente, isso é um dos direitos fundamentais da Carta Constitucional de 88. Então, além daqueles direitos fundamentais, um deles todo brasileiro tem direito à assistência jurídica integral e gratuita. E como que ele tem? A Constituição foi sábia e montou o sistema, né? Ela dá o direito e dá a instituição que presta o serviço, que é a Defensoria Pública. Por conta até dessa carência de defensorias públicas, né, em cidades fora, né, das capitais, um caso que acontece aqui no entorno mesmo do Distrito Federal é que prefeituras fornecem defensores para ajudar a população carente. É uma forma de ajuda, porém, não é uma forma de ajuda independente, né? Exatamente. Eu acho que acaba sendo um quebra-galho, sem entrar no mérito da qualidade do profissional. Muitas vezes aquela prefeitura tem um exímio advogado que poderia ajudar muita gente. Mas a verdade é que se a própria prefeitura cede numa forma de ajudar a população, diferentemente do defensor público que é aprovado num concurso público, tem toda a isenção necessária, pode ser que a demanda seja contra a própria prefeitura. E aí, como é que fica a isenção daquele profissional que está sendo cedido pela prefeitura para esse serviço? A gente citou o caso aqui do entorno, né, que pertence ao estado de Goiás, que tem menos de 10 defensores. Porém, no Amapá não tem nenhum. Por que faltam defensores em regiões como essas, né? É triste afirmar isso, mas é falta de vontade política e falta de sensibilidade com a população carente, né? Então, recentemente tivemos a Santa Catarina também instalando sua defensoria. Isso só se deu através de uma DIN impetrada, né, interposta no Supremo Tribunal Federal. São Paulo também agora recentemente instalou sua defensoria pública da forma como a Constituição determina, porque antes era feito através de convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, aos poucos, a gente está conseguindo implantar a defensoria pública da maneira que quis o legislador constituinte originário, através de profissionais concursados, em rigoroso concurso público, né, para fazer atendimento dedicado com exclusividade àquelas pessoas carentes. Ou seja, o defensor público não pode, por exemplo, ter causas particulares no seu escritório. Ele é pago pelo Estado para se dedicar com exclusividade àquelas causas daquela população. Tá certo, eu conversei aqui com o Dr. Ramon Córdova, que é defensor público geral federal, no dia da defensoria, aproveitando já para dar os parabéns ao defensor. Boa tarde e até uma próxima. Muito obrigado, boa tarde.